Eu estava no chão. O cheiro de pó e betão instalado misturava-se com o da terra molhada. As sirenes já se ouviam ao longe, um som que estranhamente me acalmava e apavorava ao mesmo tempo. João, o meu Joãozinho, estava aninhado contra o meu peito, os seus pequenos soluços vibrando através do meu corpo. Os meus joelhos ardiam com o raspão no asfalto e o coração parecia querer saltar-me pela boca. Está tudo bem, meu amor. Eu sussurrava, tentando dar uma segurança que não sentia. A mãe está aqui. Mãe. A palavra era um doce amargo nos meus lábios. Há poucas semanas eu não tinha nada, absolutamente nada. Nem um teto, nem um trabalho, nem sequer um nome que me pertencesse. E agora eu era mãe para este menino, neste caos de tiros e pânico, por culpa de um negócio que, bem, que negócio? Era mais uma miragem. Como é que cheguei a esta rua em Cascais, no meio de um tiroteio, a proteger o filho de um dos homens mais perigosos de Lisboa? A vida tem dessas ironias cruéis, não tem? Lembro-me do vento, cortante, que vinha do Tejo naquele dia. Um dia cinzento de outubro, cinzento como a minha alma. Estava sentada num banco imundo perto do cais do Sodré, os joelhos apertados contra o peito, as únicas roupas que me restavam, tirando o saco do lixo com o resto dos meus haveres, presas ao corpo. O uniforme de empregada de balcão, ainda manchado de café e gordura de um turno que acabara há 3 horas, juntamente com o meu emprego. Despedida. A palavra ecoava mais alto que o barulho infernal da linha de comboio a passar por cima. O senhorio em Lisboa mudara as fechaduras ao meio-dia. O patrão na pastelaria do bairro despedira-me às 2. Agora eram 5 da tarde e o céu estava um roxo pisado, prometendo uma tempestade que eu sabia que não sobreviveria sem abrigo. Os poucos euros no meu bolso. Não dava para um motel, mal para uma refeição. Senti os olhos a arder de cansaço. Tentei ignorar o rugido do comboio. Com licença, a voz. Pequena, frágil, não pertencia àquele pedaço da cidade, muito menos àquela hora. Abri os olhos. Tive a certeza de que estava a alucinar. Era um miúdo, não mais de 6 anos, vestido num fato preto, feito à medida, que devia valer mais do que tudo o que eu alguma vez ganhara na vida. O cabelo escuro e lustroso, mas os olhos, azuis, grandes e cheios de pânico, terrificamente azuis. Não estou a pedir esmola, o João disse rapidamente, a interpretar mal o meu olhar fixo. Enfiou a mão num bolso pequeno e tirou uma nota de 100 euros, um pouco úmida e amarrotada. 100 euros. Aquilo era uma fortuna para mim naquele momento. Tenho dinheiro. São 100 euros. Pode ser a minha mãe por 20 minutos? Os meus instintos de rua, aqueles que te mantêm viva quando não tens mais nada, dispararam. Olhei em volta. Uma criança como aquela não ia dar sozinha pelo rócio. Era uma isca, uma armadilha. Miúdo, guarda isso, eu resmunguei, a voz rouca do frio. Onde estão os teus pais? Vai ser assaltado. Não tenho mãe, ele disse, o lábio inferior a tremer. E o meu pai está no carro. Ele está zangado. Diz que não podemos entrar sem uma mãe. É a regra. Regra? Arqueei uma sobrancelha, a confusão a lutar com a fome. Entrar onde? Na entrevista, Colégio de São João. Apontou para as grades imponentes de um dos colégios privados mais exclusivos de Cascais, lá do outro lado da rua. Se não entrar, o pai diz que tenho de ir para um colégio interno na Suíça. Não quero ir. Ele disse, a menos que consigas conjurar uma mãe do ar, João, acabou. As lágrimas escorreram pelas suas bochechas pálidas. Ele deu um passo em frente, estendendo o dinheiro. Por favor, só tens de estar lá. Agarra na minha mão. Só por hoje. 100 euros, um quarto de motel, um duche quente, um hambúrguer. A tentação era forte. João! O barulho.
Profundo, um trovão que fez o meu estômago encolher. Ergui a cabeça. Um Cadillac Escalade preto, com os vidros escuros, estava parado no passeio. A porta traseira era aberta. Um homem saía. Se o miúdo era uma imagem comovente de inocência, o homem era um retrato da violência. Alto, muito mais de 1,80 m, num fato de 3 peças que lhe assentava como uma armadura. Ignorava a chuva fina que começava a cair, como se o tempo não se atrevesse a tocá-lo. O rosto era de ângulos duros e sombra, com uma cicatriz a cortar a sobrancelha esquerda. Pedro Vasques. Eu não conhecia o nome da televisão. Eu evitava as notícias, para ser sincera. Havia muita miséria no mundo para eu absorver a dos outros, mas conhecia o tipo. Este era um homem que era dono dos espaços assim que neles entrava. Pedro Vasques avançou, os olhos a examinar o perímetro antes de se fixarem em mim. Olhou para o meu uniforme molhado, o saco do lixo, os tênis gastos. O lábio torceu-se numa mistura de julgamento e irritação. João, para o carro, ordenou. A voz não era alta, mas era absoluta. Não! João bateu o pé, pondo-se entre o homem gigante e eu. Ela disse que sim, ela vem. Pisquei os olhos. Eu não tinha dito nada. É ela, pai, João implorou, agarrando a minha mão fria e áspera com a sua mão quente e macia. Olha, ela tem os olhos da mãe. O ar entre nós três congelou. Pedro parou. Olhou-me de novo. Mesmo olhou para mim desta vez. Olhou para além da sujidade na minha bochecha, do rabo de cavalo desfeito, do cansaço. Olhou para os meus olhos. Um estranho e desafiador tom violeta acinzentado. Por um segundo, a máscara do homem escorregou. Dor, crua e agonizante, passou-lhe pelo rosto antes de as paredes de aço voltarem a fechar-se. Olhou para o relógio. A entrevista é em 15 minutos. A diretora é muito rigorosa. Se não estivermos lá com uma unidade familiar completa, recusam a candidatura. Falou comigo como se eu fosse um móvel, não um ser humano. Não sou atriz e não estou à venda, eu disse, puxando a mão de João, embora me doesse o coração fazê-lo. Agarrei o meu saco do lixo. Boa sorte com a escola, miúdo. Fica com o teu dinheiro. Comecei a afastar-me. 5.000 euros. Parei. O vento uivava, mas o número pairava no ar. Virei-me. Pedro Vasques não se mexera. Tinha tirado um talão de cheques do casaco. 5.000 euros, repetiu, a voz desprovida de emoção. Em dinheiro hoje. Entras lá, assinas um formulário como Sofia Vasques e sais. Nunca mais nos vês. 5.000. Isso era o depósito para um apartamento. Isso era um carro usado. Isso era uma vida nova. Pareço um rato de esgoto, eu disse secamente. Não vão acreditar que sou a mulher de um homem que usa um fato de 5.000 euros. Pedro olhou-me de novo. Tenho uma estilista no carro. Temos 10 minutos. Tens uma constituição semelhante à da minha falecida mulher. As roupas servirão. Ele aproximou-se e o cheiro a colônia cara e a óleo de arma atingiu-me. Temos um acordo, menina Rocha. Eu murmurei. Ana. Temos um acordo, Ana. Olhei para João, que estava a prender a respiração, a esperança a brilhar nos seus olhos molhados. Depois olhei para o horizonte escuro e impiedoso de Lisboa, que me mastigara e cuspira. 10.000, eu disse, a voz a tremer, mas firme, e um carro para um motel seguro depois. Os olhos de Pedro Vasques estreitaram-se, a avaliar a minha audácia. Um canto da boca mexeu-se. Entra no carro. O interior do Escalade era mais quente do que qualquer casa que eu conhecera em anos. Cheirava a couro e silêncio. Assim que o carro começou a andar, uma divisória subiu, separando-nos do motorista. Roupas, Pedro ordenou, apontando para um saco de roupa pendurado atrás. Muda agora. Não olhes para mim.
Eu não olharei para ti. Não temos tempo para pudores. As minhas mãos tremeram enquanto abria o saco. Lá dentro havia um vestido que parecia tecido com luar, caxemira creme. Discreto, mas inegavelmente caro. Havia um casaco de trincheira cor de camelo e uns saltos altos. João estava sentado no banco do passageiro da frente. O miúdo era pequeno, mas insistira em sentar-se lá, dando-nos privacidade. Pedro virou a cabeça completamente para a janela, observando a chuva riscar o vidro. Tirei o meu uniforme de empregada de balcão, o cheiro a café da pastelaria, enchendo o pequeno espaço por um segundo antes de o sistema de ventilação o levar. Vesti o vestido de caxemira. Era macio, assustadoramente macio. Assentava-me perfeitamente. Demasiado perfeitamente. Pronto, eu disse sem fôlego. Pedro virou-se, parou. Por um longo momento, o silêncio foi pesado. O vestido abraçava as minhas curvas e o casaco escondia a aspereza da minha vida. Passei uma mão pelo cabelo tentando domar o frizz. Aqui, ele estendeu-me um gancho de cabelo prateado da consola. Prende-o atrás, num coque baixo. Fica mais maternal. Fiz o que me foi dito. Ele esticou-se para um compartimento e tirou uma toalhita úmida. O teu rosto. Esfreguei a sujidade da minha bochecha. Melhor, ele grunhiu. Agora ouve-me. O teu nome é Sofia. És filantropa. Amas as artes. Lutas com ansiedade. É por isso que não vais falar muito. Deixa-me a falar. Se te fizerem uma pergunta direta, sê vaga. Amas o João. Queres o melhor para o futuro dele. É isso. O que aconteceu à verdadeira Sofia? Eu perguntei, sentindo-me uma intrusa na vida de um fantasma. Morreu, Pedro disse, a voz a cair para uma temperatura que gelava os vidros. Há 2 anos. Assassinada. Engoli em seco. Não perguntei por quem. A cicatriz na sobrancelha e o carro blindado diziam-me o suficiente. O carro parou. Estávamos nos portões do colégio de São João. Hora do espetáculo, Pedro disse. Estendeu a mão e agarrou a minha mão esquerda. A sua pele era áspera, calejada. Deslizou um anel para o meu dedo. Era um diamante do tamanho de uma uva, engastado em platina. Era pesado. Não te habitues, ele murmurou. Vamos. Entrar no colégio de São João foi como entrar numa catedral. Os andares eram de mármore, os tetos altos. A diretora, uma mulher chamada Dona Sofia Mendes, com óculos numa corrente e um sorriso que não lhe chegava aos olhos, esperava por eles. Senhor Vasques. Dona Sofia acenou com a cabeça, depois voltou o olhar para mim. Os seus olhos examinaram-me como um leitor de código de barras. E Senhora Vasques, ficamos surpreendidos por ver o seu nome na lista de convidados. Ouvimos rumores de que estava indisposta. A minha mulher preza a sua privacidade, Pedro disse suavemente, a mão a repousar nas minhas costas. O toque era possessivo, firme e irradiava calor. Ela esteve a recuperar no estrangeiro, mas por João ela cruzaria oceanos. Dona Sofia Mendes conduziu-nos a um gabinete que cheirava a dinheiro antigo e julgamento. Sentamo-nos. João sentou-se entre nós, a balançar as pernas, parecendo o anjo perfeito. A entrevista foi exaustiva. Dona Sofia perguntou sobre a nossa vida familiar, os nossos valores, os nossos métodos de disciplina. Pedro respondeu a tudo com as mentiras suaves de um político. Depois virou-se para mim. E a senhora Vasques? Temos uma associação de pais muito ativa. Há um leilão de caridade no próximo mês. Podemos contar com a sua participação? Os rumores sobre o seu passado têm sido bastante discutidos entre as outras mães. Congelei. Eu não sabia a história de fundo. Que rumores? Pedro enrijeceu ao meu lado. Olhei para Dona Sofia Mendes. Vi o desdém escondido por trás do sorriso polido. Eu já tinha visto aquele olhar 1000 vezes de clientes que não davam gorjeta, de senhorios que me despejavam. Era o olhar de alguém que se achava melhor do que eu. Inclinei-me para a frente.
Canalizei cada grama de coragem que aprendera nas ruas, envolvendo-a na voz aveludada da mulher que estava a fingir ser. Dona Sofia, eu disse suavemente. Rumores são para pessoas com demasiado tempo e pouco caráter. O meu foco é o meu filho. Se a associação de pais precisa de alguém para fazer fofocas, receio que esteja indisponível. Mas se precisarem de alguém que lute pela segurança e educação destas crianças com a ferocidade de uma leoa-mãe, então sim, estarei lá. O silêncio preencheu a sala. Pedro olhou para mim, as sobrancelhas erguidas em genuína surpresa. João levantou o olhar, radiante. Dona Sofia piscou os olhos, depois pigarreou. Bem, isso é bastante admirável. São João valoriza a força. Ela carimbou um papel. Bem-vindo a São João, João. O caminho de volta ao carro foi silencioso. A chuva parara, deixando o pavimento escorregadio e preto. Assim que as portas do carro se fecharam, a atmosfera mudou. O calor da unidade familiar evaporou. Pedro tirou o anel do meu dedo antes mesmo de o motor ligar. Saíste do guião, ele disse guardando o diamante no bolso. Eu meti o teu miúdo na escola, eu retruquei, a adrenalina a cair, deixando-me exausta. Agora o meu dinheiro e o motel. Pedro não respondeu de imediato. Deu um toque na divisória. Casa, disse ao motorista. Ei, sentei-me. Não foi esse o acordo. Disseste um motel. Os planos mudaram. Pedro disse, tirando o telemóvel e a percorrer os e-mails. O que queres dizer com mudaram? Senti o pânico a subir. Estendi a mão para a maçaneta da porta, mas estava trancada. Segurança infantil ou segurança de prisioneiros? Dona Sofia Mendes acabou de enviar um e-mail à direção. Pedro disse sem olhar para cima. Ela ficou impressionada contigo. Quer marcar um brunch de boas-vindas para as novas mães no próximo domingo. Ainda bem para ela. Eu não estarei lá, eu disse. Deixa-me sair. Pedro virou-se para mim. As luzes da rua iluminavam os ângulos afiados do seu rosto. Ele parecia perigoso de novo. Não o pai carinhoso, mas o homem que eu sabia que ele era. Se desapareceres agora, depois dessa performance, farão perguntas. Se investigarem, descobrirão que foste uma fraude. Se descobrirem que menti para pôr o meu filho nesta escola, o João é expulso. Isso não vai acontecer. Não é o meu problema, eu gritei. Tornou-se o teu problema quando aceitaste o trabalho. Pedro disse calmamente. Estou a alterar o acordo. Ficas por 3 meses até o primeiro semestre de João estar garantido. Vives na minha casa. Fazes o papel. Estás a raptar-me? Eu ri incrédula. Sou uma empregada de balcão, não uma toupeira. As pessoas vão sentir a minha falta. Quem? Pedro perguntou. O teu senhorio? O teu patrão? Fiz uma verificação de antecedentes enquanto estávamos na entrevista. Ana, não tens família. Tens 6.000 euros em dívidas. Tens um mandado de prisão por multas de estacionamento. Não pagas lá para trás os montes. És um fantasma. A verdade atingiu-me como um murro no estômago. Eu realmente não era ninguém. Eu vou pagar-te, Pedro continuou. 50.000 euros por mês, quarto e comida incluídos. Terás guarda-roupa, comida, segurança. Tudo o que tens de fazer é ser a mãe de João quando o mundo estiver a olhar. 50.000. Olhei para João. O miúdo adormecera contra a janela, agarrado à sua carta de aceitação. E se eu disser que não, abro esta porta, Pedro disse, gesticulando para as ruas chuvosas da periferia de Lisboa por onde passávamos. E voltas para o banco, e eu encontro outra atriz, mas o João gostou de ti. Olhei para o miúdo a dormir. Lembrei-me do frio do banco. Lembrei-me da fome. 3 meses, eu sussurrei. E quero o dinheiro em dinheiro semanalmente. E quero uma fechadura na porta do meu quarto. Pedro acenou uma vez. Feito. O carro saiu da autoestrada e dirigiu-se para as luxuosas quintas da Quinta da Marinha. Pararam num portão de ferro maciço que se abriu para revelar uma mansão que parecia mais uma fortaleza do que uma casa.
Muros altos, câmaras por todo o lado, guardas de segurança com auriculares a patrulhar o perímetro. Bem-vinda à Quinta Vasquez, Pedro disse. O carro parou. Um guarda abriu a porta. Quando saí, o vento chicoteou-me o cabelo. Olhei para a casa. Era bonita, mas parecia fria. Uma regra, Pedro disse, pondo-se atrás de mim, a voz baixa perto do meu ouvido. Não entres na ala oeste. Essa é a minha área de trabalho. Não vês nada. Não ouves nada. Estás aqui pelo miúdo. Se me desobedeceres, não há indemnização. Compreendes? Arrepiei-me, não do frio. Compreendo. Entramos. O hall de entrada era grandioso, com uma escadaria dupla. Uma senhora idosa com ar severo, vestida com um uniforme de governanta, esperava. Marta, Pedro disse, leva a menina Rocha para a suíte de hóspedes, o quarto azul. Dê-lhe tudo o que ela precisar. Sim, senhor. Marta olhou-me com desconfiança, mas não disse nada. Pedro virou-se para sair, dirigindo-se para uma pesada porta de carvalho à esquerda, a ala oeste. Pai? A voz sonolenta de João veio da porta. O motorista tinha-o levado ao colo. A mãe vai ficar? Pedro parou. Olhou para mim, depois para o filho. Sim, João, ela vai ficar. João sorriu um sorriso genuíno e sonolento e permitiu que o motorista o levasse para cima. Assisti a Pedro desaparecer no seu escritório. Ouvi o clique de uma pesada fechadura. Estava segura das ruas. Mas enquanto olhava para os cantos sombrios da mansão e para os guardas armados do lado de fora da janela, percebi que tinha acabado de entrar numa selva muito mais perigosa. A primeira semana na Quinta Vasquez foi um estudo de silêncio. A mansão era um museu de ecos. Passei os dias a aprender a geografia da minha nova vida, um mapa desenhado com tinta invisível. A ala leste era segura, o quarto de João, a biblioteca, o solário. A cozinha era o domínio de Marta, um território que eu tinha de navegar com cautela diplomática. A ala oeste era o vazio. Homens de fatos escuros entravam e saíam a horas estranhas. Os rostos sombrios, as vozes baixas. Pedro era um fantasma, aparecendo apenas ao jantar para criticar os modos de João à mesa ou verificar o seu telemóvel. Mas o silêncio desfez-se na manhã de domingo, o dia do brunch de boas-vindas. Eu estava em frente ao espelho do quarto principal, um quarto onde dormia sozinha, embora se ligasse ao de Pedro por uma porta trancada. Vestia uma blusa de seda cor de champanhe e uma saia lápis que custava mais do que a velha carrinha do meu pai. Pareces que vais a um funeral, Pedro disse da porta. Saltei. Não o tinha ouvido entrar. Ele estava encostado à moldura, a dar o nó numa gravata de seda com facilidade. Usava um fato azul marinho hoje, menos severo do que o seu preto habitual, mas a coldre da arma ainda era visível antes de ele abotoar o casaco. Sinto que vou a uma execução. Uau! Eu resmunguei, alisando a saia. Estas mulheres vão cheirar a pobreza em mim, Pedro. Podes vestir-me de seda, mas eu não sei qual garfo usar para a salada. Pedro caminhou até mim. Parou a centímetros de distância, a sua presença avassaladora na grande sala. Esticou a mão e ajustou o meu colarinho. Os seus nós dos dedos roçaram a minha clavícula, enviando-me um choque elétrico que eu, irritada, ignorei. Tu és Sofia Vasquez, ele disse, a voz baixa e hipnótica. Não precisas de saber qual garfo usar. Se usares o errado, fazes com que acreditem que são eles que estiveram a fazer as coisas mal. Confiança, Ana, é a única moeda que importa neste mundo. E se perguntarem sobre o teu passado, estavas a estudar história da arte em Florença. Conhecemo-nos numa galeria. Estás aborrecida com detalhes. Desvia e ataca. Se alguém te pressionar, pressiona de volta com mais força. Estas mulheres são tubarões, mas são tubarões de aquário. Tu sobreviveste ao oceano. Ofereceu-me o braço. Vamos.
O brunch foi na propriedade da distinta socialite lisboeta Beatriz Sampaio. O relvado estava impecavelmente cuidado, e tendas brancas protegiam os convidados do fraco sol de outubro. Empregados circulavam com mimosas. Enquanto Pedro e eu entrávamos, a conversa morreu. Era uma coisa física, o silêncio. Os olhos esvoaçavam, sussurros sibilaram por trás de mãos bem cuidadas. Pedro! Um homem com um sorriso de vendedor de carros usados aproximou-se. Não pensávamos que virias. Negócios são voláteis, não são? Os negócios estão a prosperar, conselheiro Carvalho. Pedro disse suavemente, apertando a mão do homem com uma força que parecia dolorosa. Lembra-se da minha mulher, Sofia? Claro. Os olhos de Carvalho deslizaram sobre mim, predatórios e avaliadores. A mulher mistério regressa. Parece notavelmente bem, considerando... Considerando o quê, conselheiro? Eu perguntei, a voz firme. Lembrei-me do conselho de Pedro. Pressiona de volta. Carvalho piscou os olhos. Bem, o acidente, a recuperação. O ar fresco faz maravilhas, eu disse, pegando numa taça de champanhe de um tabuleiro que passava. E a falta de conversa aborrecida ajuda imensamente o processo de cura. Pedro suprimiu um sorriso. Carvalho parecia ofendido, depois riu nervosamente. Encantadora como sempre, disse ele. Pedro foi puxado por um grupo de homens a discutir leis de zonamento, o que eu suspeitava ser código para linhas de território, deixando-me sozinha no covil dos tubarões. Fui imediatamente cercada por 3 mulheres. A líder era uma mulher alta e esquelética com diamantes do tamanho de cubos de gelo. A irmã de Dona Sofia Mendes, Evelyn. Então, Evelyn disse agitando a sua bebida. Estávamos todos a fazer apostas. Suíça, a clínica de reabilitação em Cascais. Ou foi um esgotamento nervoso, querida? Olhei para a mulher, vi a malícia nos seus olhos, mas também vi algo mais. Insegurança. Evelyn estava apavorada de perder o seu lugar no topo da hierarquia. Florença, eu menti sem esforço. Precisava de estar rodeada de beleza. Lisboa pode ser tão cinzenta. Não achas? Adoro esta cidade, Evelyn retrucou. A minha família construiu esta cidade. Então devias cuidar melhor dela. Eu disse, os meus olhos a desviar-se para um empregado que estava a ser repreendido por outro convidado. Senti uma onda de raiva. Aquele empregado era eu, há uma semana. Está a ficar um pouco cansada nas bordas. A boca de Evelyn abriu-se, mas antes que pudesse retorquir, uma comoção no portão atraiu a atenção de todos. Um comboio de 3 SUVs pretos entrou no relvado, ignorando o estacionamento. As portas abriram-se e um grupo de homens saiu. Não usavam os fatos requintados dos convidados do brunch. Usavam casacos de couro e correntes de ouro vistosas. A temperatura na tenda caiu 20 graus. A liderá-los estava um homem que parecia uma versão mais jovem e imprudente de Pedro. Tinha uma cicatriz na bochecha e um sorriso que prometia violência. Ricardo Macedo. Evelyn sussurrou, o rosto pálido. O que é que ele está a fazer aqui? Pedro já se tinha movido. Materializou-se ao meu lado, a mão a agarrar o meu cotovelo com força suficiente para deixar um hematoma. Não fales, ordenou. Não o olhes nos olhos. Ricardo entrou na tenda, pegou numa garrafa de champanhe de uma mesa e deu um trago. Pedro! Ele gritou abrindo os braços. Não me enviaste um convite? Estou magoado. A sério. Isto é uma função escolar, Ricardo. Pedro disse, a voz calma, mas com um tom letal. Não é uma reunião. Sai. Só queria ver o feliz casal. Ricardo sorriu, os olhos fixos em mim. Caminhou para mais perto, ignorando os seguranças que avançavam, com as mãos dentro dos casacos. Ricardo parou a um palmo de mim. Cheirava a charutos e a almíscar barato. Então, esta é a Sofia ressuscitada. Sabes,
Pareces diferente, mais alta, mais bonita. Ele estendeu uma mão para me tocar o rosto. Antes que eu pudesse recuar, a mão de Pedro disparou, apanhando o pulso de Ricardo no ar. O som do impacto foi como um tiro. Toca-lhe, Pedro sussurrou, e perdes a mão. A tensão era sufocante. Todos os convidados estavam paralisados. Esta era a realidade de Lisboa que eles geralmente fingiam não existir. A violência que sustentava a sua sociedade polida. Ricardo riu, mas puxou a mão para trás. Olhou-me, os olhos a estreitar. Cheirou o ar perto de mim. Não cheiras a dinheiro antigo, querida. Ricardo murmurou baixo o suficiente para que só eu e Pedro pudéssemos ouvir. Cheiras a medo e a sabão barato. Deu um passo atrás, piscando o olho a Pedro. Bela jogada, Dom, mas todos sabemos que a verdade acaba por vir ao de cima. São João não é uma fortaleza. Nem é essa tua casa. Ricardo virou-se e saiu, os seus homens a segui-lo. Os SUVs arrancaram, rasgando o relvado perfeito. O silêncio regressou, mas desta vez estava aterrorizado. A festa acabou, Pedro disse-me. Entra no carro. Enquanto nos afastávamos, percebi que as minhas mãos tremiam. Não por causa de Ricardo, mas por causa do que ele dissera. Ele sabia ou suspeitava. A mascarada não era apenas um jogo social. Era um alvo nas minhas costas. No carro, Pedro estava furioso. Estava ao telefone a ladrar ordens em italiano. Quando desligou, olhou para mim. Fizeste bem, ele disse surpreendentemente. Ele sabe que sou uma farsa. Eu sussurrei. Ele suspeita. Pedro corrigiu. Ricardo é um cão. Ladra, mas acabou de ameaçar a minha família em público. Isso foi um erro. Não sou a tua família, Pedro. Eu lembrei-lhe. Sou uma empregada. Pedro olhou para mim, os olhos escuros ilegíveis. Pelos próximos 3 meses, és a única mãe que o meu filho tem. Isso faz-te família, e os Vasques protegem os seus. Ele olhou pela janela, a mandíbula cerrada. A partir de amanhã, tens uma escolta, um guarda-costas. Não vais a lado nenhum sem ele. Não preciso de uma ama, eu disse. Precisas de um escudo, Pedro disse, porque Ricardo não acabou e preciso de ti viva para terminar o contrato. Olhei para o homem ao meu lado. Pela primeira vez percebi que por baixo do fato caro e da aura de poder, Pedro Vasques era um homem sob cerco, e eu estava bem no meio do fogo cruzado. 2 semanas passaram. O incidente do brunch de boas-vindas tinha sido varrido para debaixo do tapete pelas socialites, desvalorizado como um mal-entendido, mas a atmosfera na Quinta Vasques tinha mudado. A segurança estava mais apertada. Os guardas no portão carregavam agora espingardas automáticas. Eu estabeleci uma rotina. Acordava, tomava o pequeno almoço com João, acompanhava-o até o carro para a escola. Ainda não me era permitido conduzi-lo, e depois passava o dia a tentar não enlouquecer na gaiola dourada. Começara a ler para João à noite. O menino estava faminto por afeto. Absorvia a minha atenção como uma esponja seca. Pedro continuava distante, mas a hostilidade diminuíra ligeiramente. Acenava-me nos corredores. Uma vez até me elogiou pela forma como lidei com uma chamada da escola sobre a lancheira esquecida de João. Mas a paz era uma mentira. Era uma terça-feira. O guarda-costas que Pedro me atribuíra era um homem chamado Miguel, um gigante, ex-militar, que falava tanto quanto uma parede de tijolos. Precisamos de ir buscar o João. Miguel disse a verificar o relógio. O motorista está doente, eu conduzo. Pegaram no Mercedes blindado. A viagem até São João foi sem incidentes. As folhas estavam a ficar laranja e douradas, um contraste gritante com o céu cinzento de Lisboa. Quando chegamos à escola, a fila de carros era longa. Pais conversavam no passeio. Eu saí para esperar João junto ao portão, como sempre fazia. Miguel estava a 2 passos atrás de mim, a verificar o perímetro. João saiu a correr,
a mochila a saltar. Mãe, mãe! Ele começara a chamar-me mãe confortavelmente agora. No início tinha me ferido o coração, sabendo que era temporário. Agora parecia simplesmente certo, assustadoramente certo. Olá, querido. Eu sorri, ajoelhando-me para lhe arranjar a gravata. Como foi a matemática? Secante, mas tive uma estrela de ouro. Ele mostrou um pedaço de papel. Isso é. O som foi como um pneu a arrebentar, mas mais nítido. Pop! Miguel moveu-se antes mesmo de eu registrar o barulho. Empurrou-me a mim e a João para o chão. Abaixo! Abrigo! Outro pop e o pilar de pedra ao nosso lado explodiu em pó. Gritos irromperam. Os pais espalhavam-se, arrastando os filhos para trás dos carros. Sniper! Miguel gritou para o seu rádio. Telhado sul! Peguem no carro! Eu estava no pavimento, os joelhos a raspar no cimento. Tinha João encolhido debaixo do meu corpo. O miúdo estava a soluçar, aterrorizado. Está tudo bem, João. Eu estou contigo. Eu sussurrei, embora o meu próprio coração batesse contra as minhas costelas como um pássaro enjaulado. Fica deitado. Miguel rugiu, sacando a arma e apontando para um edifício distante. Mas então a ameaça mudou. Uma carrinha cinzenta guinchou para o passeio, subindo para a berma. A porta lateral deslizou, abrindo-se. 2 homens de balaclavas saltaram, carregando espingardas de assalto. Não estavam a atirar contra a multidão. Estavam a vir buscar João. Peguem no miúdo, um deles gritou. Miguel disparou, atingindo um no ombro, mas o outro homem disparou rajadas contra o chão, forçando Miguel a procurar cobertura atrás de um canteiro. O caminho até mim e João estava aberto. O atirador lançou-se sobre João, agarrando a alça da mochila do menino. Não, João gritou. Eu não pensei. Não calculei o contrato ou o dinheiro ou o perigo. Eu simplesmente reagi. Agarrei um punhado de gravilha do canteiro e atirei-a diretamente para os olhos do atirador. Ele rugiu, tropeçando para trás, a sua pegada na mochila a afrouxar. Agarrei a mão de João. Corre! Não corri para o carro. Estava bloqueado pela carrinha. Corri para a entrada da escola, as pesadas portas de carvalho que estavam atualmente trancadas. Peguem neles! O atirador gritou a esfregar os olhos. Ouvi botas pesadas a baterem atrás de nós. Eu era rápida. Anos de mesas de espera e de evitar gorjetas ruins tinham me tornado ágil, mas estava de saltos. Atirei-os para fora, correndo de meias. Chegamos ao beco lateral da escola, uma passagem estreita ladeada por contentores de lixo. Aqui! Eu ofeguei, empurrando João para trás de um grande contentor industrial. Pus-me à frente dele, procurando uma arma, uma garrafa de vidro partida, uma tampa pesada. O atirador dobrou a esquina. Viu-nos. Levantou a espingarda. Fim da linha. Dá-me o miúdo e talvez apenas te aleije as pernas. Mantive-me firme. Peguei num tubo de metal enferrujado que estava perto do lixo. Segurei-o como um taco de beisebol. Queres-o? Eu rosnai, os meus olhos violetas a arder. Vem buscá-lo. O atirador riu. Vais levar um tubo a um tiroteio. Deu um passo em frente. De repente, uma sombra caiu da escada de incêndio por cima. Não era um herói de banda desenhada. Era Pedro Vasques. Ele aterrou no atirador com a força de uma bigorna a cair. Houve um estalido de ossos. Pedro não usou uma arma. Usou os punhos, os cotovelos, a sua raiva. Em 3 segundos, o atirador estava inconsciente, o rosto uma ruína. Pedro levantou-se, alisando-lhe o casaco. Respirava com dificuldade, os olhos selvagens. Olhou para o homem inconsciente, depois para mim. Viu as minhas meias rasgadas, os meus pés a sangrar, o tubo enferrujado ainda apertado nas minhas mãos trêmulas. Viu João a espreitar por trás das minhas pernas, ileso. Pedro caminhou até nós. Não disse uma palavra.
Apanhou João num braço, abraçando-o com tanta força que pensei que poderia quebrar o menino. Depois olhou para mim, estendeu a mão. Larguei o tubo. Peguei na sua mão. Ele puxou-me para perto, não para um abraço, mas perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar dele. Verificou se eu tinha furos de bala. Estás a sangrar, Ana, ele disse olhando para os meus pés. Estou bem, eu respirei, a adrenalina a cair. João, ele está seguro por tua causa. A voz de Pedro era um rugido rouco. Não fugiste, protegeste-o. É o meu... Ele parou-se a si próprio. É o trabalho. Não, Pedro disse, levantando-me o queixo, para que eu tivesse de olhar para ele. O gelo nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por um fogo que era muito mais perigoso. Nenhuma quantia de dinheiro compra esse tipo de bravura, Ana. Isso foi instinto. Sirenes uivavam ao longe. A polícia e a equipa de limpeza de Pedro estavam a chegar. Vamos agora, Pedro disse. Ele carregava João, mas não me deixou andar. Sinalizou para Miguel, que aparecera na entrada do beco. A mancar, mas vivo. Carrega-a, Pedro ordenou a Miguel. Se os pés dela tocarem no chão de novo, estás despedido. De volta à mansão, o ambiente era fúnebre. A propriedade estava em confinamento. Eu estava sentada na borda da banheira, a limpar os arranhões nos meus pés. A porta da casa de banho estava aberta. Pedro entrou. Trazia um kit de primeiros socorros. Eu consigo, eu disse. Fica quieta, Pedro ordenou. Ajoelhou-se no caruchão de azulejos, pegando no meu pé na mão. O seu toque foi surpreendentemente gentil. Limpou os cortes com antisséptico, a testa franzida em concentração. Ricardo? Eu perguntei baixinho. Ricardo, Pedro confirmou. Ele ultrapassou o limite, tentou levar o meu filho. Ele ligou o meu pé. Ele vai arrepender-se do dia em que nasceu. Terminou e levantou-se. Olhou para mim. Por que é que o fizeste, Ana? Podias ter fugido. Podias ter alegado autopreservação. Não sei, eu admiti. Eu só não podia deixá-lo levá-lo. É só um miúdo. Pedro olhou para mim por um longo momento. O silêncio esticou-se pesado de coisas não ditas. Julguei-te mal, ele disse. Pensei que fosses uma mulher desesperada à procura de um pagamento. Estava errado. Eu estou desesperada, eu disse, e eu preciso do pagamento. Tens, Pedro disse. O contrato foi alterado, o dobro da taxa, e já não és uma empregada. Estás sob a minha proteção para toda a vida, mesmo depois de partires. Ele virou-se para sair, mas parou à porta. Descansa um pouco. Esta noite a guerra começa e preciso que mantenhas o João calmo enquanto eu a termino. Esperei que ele saísse, depois maniquei até o quarto. Não conseguia dormir. A adrenalina ainda estava a disparar. Precisava de água. Saí furtivamente para o corredor. A casa estava escura. Caminhei em direção à cozinha, mas uma fresta de luz chamou a minha atenção. A porta para a ala oeste estava entreaberta. Pedro deve tê-la deixado destrancada na sua pressa de organizar os seus homens. Eu sabia a regra. Não entres na ala oeste, mas lembrei-me das palavras de Ricardo. A verdade acaba por vir ao de cima. Olhei para os guardas no corredor. Estavam de costas a vigiar a entrada principal. Deslizei pela fresta da porta. A ala oeste era um escritório forrado de livros e monitores. Mapas de Lisboa cobriam a mesa, mas foi a parede atrás da secretária que me parou o coração. Era um santuário. Fotos de uma mulher com cabelo escuro, um sorriso suave e olhos violeta acinzentados. A verdadeira Sofia Vasques. Aproximei-me, a respiração presa. Não era apenas uma semelhança, era assustador. Poderiam ter sido irmãs, gêmeas. Mas foi o documento colado ao lado da foto central que me fez o sangue gelar nas veias. Era um relatório de genealogia, um rastro de ADN. Estava datado de 2 dias antes de Pedro me ter encontrado no banco do jardim. Ele não me tinha encontrado por acidente.
Não tinha apenas esbarrado numa mulher sem abrigo que se parecia com a sua mulher. O relatório tinha uma foto minha, uma foto policial da minha prisão por multas de estacionamento em Trás-os-Montes e uma linha vermelha a ligar-me a Sofia Vasques. Assunto: Ana Rocha Relação. Irmã biológica, separadas à nascença. Pus a mão na boca para sufocar um grito. Eu não era apenas uma sósia. Eu era irmã de Sofia e Pedro sabia. Ele sabia o tempo todo. Não me escolheu para fazer um papel. Escolheu-me porque eu era a única parente de sangue que restava para proteger João se ele falhasse. Ou será que me escolhera para ser a isca, para atrair as pessoas que mataram a minha irmã? O soalho rangeu atrás de mim. Eu disse-te, a voz de Pedro veio das sombras, mais escura do que a própria noite. Nunca entres na ala oeste. Virei-me. Pedro estava lá, a sua silhueta emoldurada pela luz tênue dos monitores. Não segurava uma arma, mas não precisava de uma. Tu sabias. Eu sussurrei, lágrimas de traição a arder nos meus olhos. Tu sabias quem eu era. Pedro avançou para a luz. O seu rosto era uma máscara de tragédia e resolução. Sim, ele disse, eu sabia. Por que? Eu exigi. Por que o jogo? Por que o dinheiro? Por que não me disseste? Por que? Pedro disse, dando um passo em frente. Se soubesses quem realmente eras, saberias por que a Sofia morreu. E se soubesses isso, terias fugido, e eu não podia perder-te também. O silêncio na ala oeste era pesado o suficiente para esmagar ossos. O único som era o zumbido dos servidores e a respiração ofegante de duas pessoas em lados opostos de uma mentira que finalmente se desfez. Tu usaste-me, eu disse, a voz a tremer de raiva fria. Apontei para a parede de fotos, imagens da minha falecida irmã, Sofia, e o relatório de ADN que nos ligava. Não contrataste uma atriz, contrataste um fantasma. Tu sabias que eu era a irmã dela. Tu sabias que eu era a que foi deixada para trás no sistema de acolhimento enquanto a Sofia tirava o bilhete dourado. Pedro ficou como uma estátua esculpida em arrependimento. Eu não sabia que existias até 3 dias antes de te encontrar. Quando a Sofia morreu, eu revirei o mundo à procura de respostas. Encontrei os registros do nascimento dela. Encontrei-te. E tu decidiste brincar aos deuses? Eu cuspi. Para quê? Para dar um substituto ao João? Para apanhar um assassino? Pedro rugiu. Ricardo matou a Sofia, mas não deixou provas. Ele é supersticioso. Eu sabia que se a Sofia regressasse, se ele a visse a andar, a respirar, a segurar o nosso filho, ele entraria em pânico. Cometeria um erro. Dei um passo atrás, horrorizada. Eu fui isca o tempo todo. Tu fizeste-me amar aquele miúdo, sabendo que o tio dele quer meter uma bala na minha cabeça porque eu tenho o mesmo rosto que a mãe dele. Calculei o risco. Pedro gritou, batendo com a mão na secretária. Rodeei-te de segurança. Dei-te um lar quando estavas a morrer à fome. Tu deste-me uma sentença de morte, eu gritei. Virei-me para a porta. Estou a ir embora esta noite. Não podes. Pedro avançou desesperado. Ricardo fez a sua jogada na escola. Falhou. Não vai falhar 2 vezes. Se saíres por estes portões... Bum! Uma explosão massiva abalou a mansão. As janelas da ala oeste estilhaçaram para dentro. Pedro atirou-se para cima de mim, protegendo o meu corpo com o seu, enquanto estilhaços de vidro choviam pela sala. O portão que vai aspectum. Pedro disse, a voz a mudar instantaneamente de marido para senhor da guerra. Ricardo não está à espera. Ele está aqui. Tirou uma pistola de um coldre escondido. Vai para o João. Tranca a porta. Não a abres para ninguém, a não ser para mim. Onde vais? Agarrei-lhe o braço. Comprar-vos tempo, Pedro disse. Encostou a testa à minha por uma fração de segundo. Lamento, Ana, por tudo. Agora vai.
Saltou sobre o corrimão para o hall de entrada cheio de fumo abaixo, disparando antes de os seus pés tocarem o chão. Corri para o quarto de João. Estava vazio. O pânico apoderou-se do meu coração. Ouvi um choro abafado do meu próprio quarto, ao fundo do corredor, e corri para lá. Ao irromper, congelei. As portas da varanda estavam abertas. João debatia-se nas mãos de um homem. Não era um intruso. Era Miguel, o guarda-costas, o homem em quem Pedro confiava. Tinha uma arma apontada à têmpora de João. Não te mexas, Miguel disse calmamente. Ricardo paga a dobrar e oferece um plano de reforma que não envolve levar uma bala por um puto mimado. Miguel, por favor. Avancei com as mãos levantadas. Afasta-te. Vamos sair pela varanda. A minha mente correu. Avistei a pesada penteadeira ali perto. Sobre ela estavam um frasco de perfume de cristal e uma vela acesa de aromaterapia. Não podes carregar o miúdo e a arma pela escada, eu disse a aproximar-me da penteadeira. Deixa-me ajudar. Miguel hesitou. Está bem, tu levas o miúdo. Eu cubro-te. Agarrei o frasco de perfume. Apanha! Atirei o frasco para o chão em frente a Miguel. O vidro estilhaçou-se, espalhando perfume à base de álcool por todo o lado. No mesmo movimento, atirei a vela para a poça. Wish! Uma parede de fogo ergueu-se. Miguel recuou, tropeçando para trás, para a varanda. João mordeu-lhe a mão com força. Eu não esperei. Saltei pelas chamas, atirando-me a Miguel com a força de um jogador de rugby. Caímos na varanda de pedra. A arma deslizou pela borda e caiu no jardim abaixo. Miguel deu-me um soco forte no maxilar que me fez a visão girar e esforçou-se para se levantar, procurando uma faca na sua bota. João, corre! Eu consegui dizer. Não! João gritou. Garrou um pesado vaso de cerâmica e esmagou-o na cabeça de Miguel. O homem gigante gemeu e desabou, atordoado. Eu pressei-me a levantar, agarrei João e puxei-o de volta para o quarto, batendo e trancando as portas da varanda, no momento em que Miguel começava a recuperar os sentidos. Encaixei uma cadeira debaixo da maçaneta e empurrei João para o armário. Fica aí! Ordenei, pegando num pedaço de vidro. A porta do quarto abriu-se com um estrondo. Uma figura estava silhueta pelas luzes de emergência vermelhas, pingando sangue e fuligem. Levantei o pedaço de vidro. Ana. Era Pedro. Ele entrou no quarto, vendo o meu cabelo queimado e o rosto contundido. Olhou para a varanda onde Miguel tentava partir o vidro. Pedro levantou a arma e disparou um tiro limpo pela janela. Miguel parou de se mexer. Pedro largou a arma e caiu de joelhos, apanhando-me enquanto as minhas pernas cediam. Enterrou o rosto no meu pescoço, a tremer. Pensei. Quando vi o fogo, João. Armário, eu sussurrei. Pedro abriu o armário e João voou para os seus braços. Ele segurou-nos aos dois. O feroz chefe da máfia reduzido a um homem a tremer no chão de um quarto em chamas. Acabou? Ele sussurrou, apertando-nos ainda mais. Ricardo está morto. Finalmente acabou. 3 dias depois, a Quinta Vasques era um formigueiro de atividade, mas desta vez eram empreiteiros, não soldados. Estavam a reparar o portão, a arranjar as janelas. A ala oeste estava a ser esvaziada. Pedro ordenara. Não mais santuários, dissera ele. Eu estava sentada no banco reparado do jardim. O sol estava realmente a brilhar, um raro e límpido dia de outono. Vestia jeans e uma camisola, as minhas próprias roupas compradas com o dinheiro que Pedro transferira para a minha conta. O meu maxilar estava dorido e tinha um penso no braço por causa do fogo, mas sentia-me mais leve do que em anos. Pedro saiu de casa. Tinha trocado o fato por uma camisola de gola alta preta e calças escuras. Parecia mais jovem, o peso da vingança levantado dos seus ombros, mas parecia hesitante. Sentou-se ao meu lado no banco. Não falou por muito tempo.
Apenas observou João a jogar futebol com um novo segurança, um que Pedro tinha pessoalmente verificado 3 vezes. A transferência bancária está completa, Pedro disse finalmente. 500 mil euros mais a escritura de um apartamento no Parque Eduardo VII. Está em teu nome, totalmente pago. Olhei para ele. Não foi esse o acordo. O acordo era 50 mil. Pagamento de risco, Pedro disse. Um fantasma de um sorriso a tocar os seus lábios. E indemnização. Olhei para as minhas mãos. Então estou despedida. Tu demitiste-te, Pedro lembrou-me. No escritório, disseste que estavas a ir embora. Disse sim, eu acenei. Disse muitas coisas. Tu estavas certa, Pedro disse suavemente, em tudo. Eu usei-te, estava de luto e estava zangado, e vi uma arma em vez de uma mulher. Lamento, Ana. Mereces uma vida que não seja construída sobre a lápide de outra pessoa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope. Esta é a informação sobre os teus pais biológicos. Os registros que encontrei, se quiseres encontrá-los ou se quiseres recomeçar, estás livre. Peguei no envelope, olhei para João que ria, chutando a bola para a baliza. Pensei no apartamento no Parque Eduardo VII, na vida tranquila, na segurança. Depois pensei na maneira como Pedro me tinha olhado no beco, na maneira como me tinha segurado no chão do quarto. Pensei no amor feroz e protetor que sentia pelo menino que não era meu, mas que se sentia meu em todos os sentidos que importavam. Percebi que a biologia me tornava irmã de Sofia, mas o fogo me tornara mãe de João. Devolvi o envelope a Pedro. Ele parecia confuso. Ana, eu não quero encontrá-los, eu disse. Eu sei onde a minha família está. Pedro ficou imóvel. Virou-se para me encarar completamente. Os seus olhos escuros vasculharam os meus, procurando a pegadinha, procurando a mentira. Esta vida, ele disse, gesticulando para os guardas, os muros altos. É perigosa, é feia. Tu viste isso? Eu vi um homem que entrou numa linha de fogo para me salvar, eu disse. Eu vi um pai que ama o filho mais do que a própria vida. Estendi a mão e peguei na sua. A sua pele estava quente, a sua mão imediatamente apertou a minha. Disseste que o contrato era por 3 meses, eu sussurrei, para o João terminar o semestre. Disse, Pedro murmurou, o polegar a acariciar as minhas costas da mão. Eu não sou de quebrar contratos, eu disse, a voz provocadora, mas os olhos sérios. Mas acho que precisamos de renegociar os termos. Oh! Pedro inclinou-se para mais perto, a atração magnética entre eles inegável, agora que os segredos tinham desaparecido. Quais são as tuas exigências? Chega de mentiras, eu disse. Chega de segredos na ala oeste. Se eu ficar, fico como eu. Ana, não Sofia. Não vou usar as roupas dela. Não vou usar o nome dela. Eu sou a tia dele e sou a guardiã dele. Mas eu sou eu. Concordo. Pedro disse imediatamente. E, eu adicionei, o coração a bater forte. Não quero mais o quarto de hóspedes. Os olhos de Pedro escureceram, o calor a regressar. Isso pode ser arranjado. Ele inclinou-se, a mão a segurar o meu maxilar contundido com uma ternura infinita. Mais alguma coisa? Só mais uma coisa, eu sussurrei, encurtando a distância entre nós. Pode ser o meu tipo para sempre? Pedro não respondeu com palavras. Beijou-me. Não foi um beijo encenado para a associação de pais. Não foi uma performance. Foi uma promessa, um selo num novo contrato escrito não em tinta ou dinheiro, mas em fogo e sobrevivência. Quando nos separamos, João estava a poucos metros, segurando a sua bola de futebol, a sorrir. Isso significa que podemos ter um cão? João perguntou. Pedro riu, um som real e profundo que assustou os pássaros nas árvores. Puxou-me para o seu lado e despenteou o cabelo de João. Vamos ver, Pedro disse. Pergunta à tua mãe. Eu sorri, lágrimas de felicidade a picar os meus olhos. Olhei para os 2 homens Vasques, os meus meninos. Talvez um grande, eu disse, para ajudar o Miguel com a segurança. E hoje?
Não faço ideia. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha. É a nossa.